Queremos meditar na palavra do Senhor juntos. Queremos falar sobre o tema unidade. A unidade é essencial na proclamação do Evangelho. É um tempo da igreja, é um tempo de refletir. Todo o culto, Deus trabalhou para que chegássemos e pensássemos nessa dimensão de proclamar Jesus. Que manhã especial! Para nós, ela se reveste de alto significado. Obrigatoriamente nos faz puxar fios do passado. E, irmãos, são fios de ouro que unem nossas comunidades. Gostaria de puxar o fio de ouro do primeiro culto evangélico celebrado no Cambuci. Corria o ano, diz o registro, corria o ano de 1922, não sabemos bem o dia e o mês, quando o irmão Manuel Messias, membro da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, por iniciativa própria, abriu um salão de cultos no bairro do Cambuci, Rua Major José Bento, esquina da Rua Vicente de Carvalho. Ali, o primeiro culto a Deus foi celebrado. O sermão foi baseado em João 3,13, que diz: ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Outros irmãos com suas famílias se uniram ao irmão Manuel Messias. Queridos, ao refletir sobre esta história, fui conduzido para o texto que lemos de Filipenses 2, de 1 a 11. Cremos que há toda uma sintonia entre este versículo primeiro, do primeiro culto que tivemos no Cambuci em 1922, com o texto que estamos lendo nesta manhã especial. Especialmente porque os dois textos falam do motivo principal, primeiro, de nossa unidade, Jesus. Mesmo que a unidade não seja o objetivo final da igreja, irmãos, ela é essencial para a igreja cumprir a sua missão de proclamar o Evangelho ao mundo. De maneira introdutória, gostaria de pensar sobre isso. Em Mateus capítulo 16, Jesus promete que iria edificar a sua igreja. Edificarei a minha igreja. Jesus disse isso há quase 2000 anos atrás, e a igreja continua a crescer e avançar nos dias de hoje. No entanto, em João 17, Jesus orou, dizendo: Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Veja, queridos irmãos, que Jesus prometeu o crescimento da igreja, mas orou pela unidade da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos ilustra estes dois pontos. A igreja avançou numericamente onde proclamou o Evangelho. No entanto, a desunião, desentendimentos e divisões rapidamente surgiram entre os crentes. O que devemos fazer? Pelo menos devemos compreender que alcançar pessoas com o Evangelho, pessoas que ainda não entenderam o Evangelho do Senhor Jesus, da salvação em Cristo, e crescer numericamente é apenas a metade da tarefa da igreja. Trabalhar pela unidade, com firmeza doutrinária, visão, ética, é a outra metade que devemos levar a cabo. Em Filipenses capítulo 2, vemos uma bela imagem da unidade da igreja. Aqui temos a prática da unidade, o poder da unidade e o propósito da unidade. Em primeiro lugar, então, queridos irmãos, a prática da unidade está nos primeiros versículos de 1 a 4. Paulo começa a sua discussão sobre a unidade afirmando: se eles estavam em comunhão com a Trindade, deveriam buscar a unidade. Lembrando Leonardo Boff que
afirmou, a Santíssima Trindade é a melhor comunidade. Nós temos na Trindade um espelho de como deve ser a nossa unidade cristã. Paulo então continua: se eles tivessem alguma exortação em Cristo, ou seja, o Filho de Deus, qualquer conforto do amor, o amor do Pai, e qualquer participação no Espírito, Deus, o Espírito, a unidade deveria estar presente. A seguir, meus irmãos, Paulo explica como eles deveriam praticar isto. Os crentes têm o mesmo Espírito e amor e permanecem unidos como uma só alma. Essencialmente, eles amam as mesmas coisas, pensam as mesmas coisas e compartilham um propósito comum. Então, nos versículos 3 e 4, Paulo ataca o maior inimigo da unidade da igreja, que é o orgulho. Os crentes devem ser outro-centrados em todas as coisas. Paulo diz que nós devemos considerar os outros superiores do que a nós mesmos. Como a tradução A Mensagem diz sobre esse ponto: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender as mãos e ajudar. Meus irmãos, a humildade é a cola que mantém uma igreja unida. Quanto mais humildes os cristãos, mais unida a igreja será. C.S. Lewis, escritor cristão, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele observou que orgulho é por natureza competitivo, e escreveu: o prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais do que a pessoa ao lado. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas são orgulhosas por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas do que as outras. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes e bonitos, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que torna uma pessoa orgulhosa, o prazer de estar acima do restante dos seres, disse C.S. Lewis. Em outras palavras, meus irmãos, o orgulho destrói a unidade. Então, somos chamados à prática da unidade. Também John Stott preconiza o principal perigo do trabalho, no caso dele, escrevendo para a liderança, do trabalho da liderança da igreja, é o orgulho. Tim Keller tem sido realmente abençoado por Deus para abençoar a igreja nos tempos modernos. É um dos que mais escrevem sobre o movimento chamado Igreja Missional, ou seja, a igreja que atualmente se renova para alcançar as pessoas, especialmente pensando em os de fora, realmente que precisam ser alcançados. Ele diz: uma das coisas que os não cristãos mais observam em nós é o quanto nós não gostamos uns dos outros. E ele também declara que um dos pontos para uma igreja relevante, isto é, a igreja que realmente faz diferença nos dias atuais, é a prática da unidade. Então, queridos irmãos, como o orgulho rouba o seu amor e compaixão pelos outros? Como você pode considerar os outros mais importantes do que você mesmo? Praticando a unidade em Cristo. Em segundo lugar, nós temos neste nosso texto o poder da unidade. Para erradicar o orgulho e a falta de unidade, Paulo vai direto ao coração do Evangelho. Ele cita o que parece ser uma das primeiras confissões sobre a pessoa e obra de Jesus. Alguns chamam esta parte de o hino cristão primitivo. Jesus Cristo mostrou
o maior exemplo de humildade e vida centralizada que conhecemos, meus irmãos. Apesar de ter todo o poder e autoridade e ser igual a Deus, ele foi até a cruz por mim e por você. Paulo, então, saca esta verdade para motivar a igreja a permanecer humilde e unida. Na trilogia, já agora clássica, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Tolkien descreve a luta dos homens de Rohan contra as forças do mal de Mordor. Elwin, sobrinha do rei, embora proibida de guerrear, entra na luta secretamente. Ela enfrenta um Nazgûl, um dos inimigos mais mortais. Com ela está o hobbit Merry, que está mortificado só de pensar no tamanho daquele inimigo, naquela criatura terrível. Mas quando ele reconhece que é Elwin que luta com ele, Tolkien escreveu: seu coração encheu-se de pena, misturada a uma grande surpresa, e de repente a coragem de sua raça, de inflamação lenta, despertou, cerrou a mão. Ela não deveria morrer, tão bela, tão desesperada, pelo menos não morreria sozinha, sem ajuda. Merry então vai ao seu socorro e a ajuda a derrotar a criatura mortal. Alguém tão bela, tão formosa, não deveria estar lutando em uma guerra. A presença dela mudou aquele hobbit para a ação. Queridos irmãos, Jesus Cristo justo não merecia a cruz. Nós merecemos o que ele recebeu, mas ele voluntariamente deu a sua vida. E ao meditar sobre isso, devemos nos humilhar e nos mover para o mesmo modo de pensar, como diz o apóstolo Paulo, que Cristo teve. Os sofrimentos de sacrifício de Jesus, meus irmãos, ouçamos bem nesta manhã, devem nos motivar à humildade. Qual é a sua motivação para a humildade? Olhe para Cristo pendurado lá na cruz, oferecendo-se por você. Você vai permitir que esta imagem de Jesus, humilde e humilhado, impacte você e o capacite a servir a outros. Nós somos chamados para, queridos irmãos, verificar o poder desta unidade em Cristo. O terceiro alvo é o alvo da unidade. Os versículos 10 e 11. Os sofrimentos de Cristo preparou o caminho para a exaltação dele sobre todas as coisas. Sua humilhação levou à sua reivindicação como Senhor. Agora, toda a criação deve se submeter ao seu senhorio e à sua autoridade. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo morreu e ressuscitou para estar acima de todas as coisas. A glória de Cristo é a razão pela qual a igreja deve viver em unidade. Uma igreja unida e humilde, queridos irmãos, está muito melhor preparada para reconhecer a Cristo e se identificar com Ele. E mais, uma igreja unida e humilde está muito melhor preparada para proclamar a beleza e o valor de Cristo sobre todas as coisas. A igreja, cheia de orgulho e dissensão, não pode dedicar-se a Jesus Cristo e sua glória. Ou seja, onde falta entendimento,
onde há disputa, litígio, desavença, conflitos de opiniões, de interesses mesquinhos, não haverá dedicação a Cristo, nem proclamação de sua glória, nem proclamação pura do Evangelho, nem promoção da glória de Jesus Cristo. A igreja, irmãos, não existe para si, mas existe para glorificar a Cristo. O que você pode fazer para manter o foco na glória de Cristo? Pessoalmente, como cristão, cristã e como igreja, você vai deixar de lado os seus desejos próprios, seus caprichos, para que a igreja prossiga em sua visão? Gostaria de concluir, queridos irmãos, com a seguinte ideia. Primeiro, com uma breve história. Um mestre do Oriente viu quando uma cobra estava morrendo queimada e decidiu tirá-la do fogo, mas quando fez, a cobra o picou. Pela reação de dor, o mestre o soltou e o animal caiu novamente no fogo e estava se queimando de novo. O mestre então tentou tirá-la novamente e novamente a cobra o picou. Alguém que estava observando aproximou do mestre e lhe disse: desculpe, você é teimoso. Não entende que todas as vezes que tentar tirá-la do fogo, ela irá picá-lo? O mestre respondeu: a natureza da cobra é picar, e isso não vai mudar a minha, que é ajudar. A natureza da cobra é picar, mas a minha natureza é ajudar. Então, com a ajuda de um pedaço de ferro, o mestre tirou a cobra do fogo e salvou sua vida. Meus irmãos e irmãs, não mude a sua natureza se alguém te faz algum mal. Não perca a sua essência, apenas tome precauções. Que manhã especial, que tempo especial vive esta igreja. De tudo que temos, de tudo que fazemos, fiquemos com a essência. Nós fomos levados neste trabalho de preparação para estar aqui com o sentido de sermos adoradores, adoradoras do Pai, especialmente através de um dos cânticos que o coral tem entoado, que é: Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração. E isso particularmente tem impactado a minha vida e a caminhada pastoral num tempo bem diferente, bem especial que Deus está me dando viver neste ano. Inclusive forças para estar aqui nesta manhã tão especial. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja existe para unida proclamar a Cristo. No primeiro culto que esta igreja realizou no bairro do Cambuci, esta essência estava presente. A mensagem foi João 3,13. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Ele se humilhou, assumiu a forma de servo. Ele veio e armou a sua tenda entre nós. Veio morar conosco. O teu Senhor veio morar com você. Ao refletir sobre esta história nesta manhã, meus irmãos, fomos conduzidos para o texto de Filipenses capítulo 2. E eu encontro essa sintonia entre os dois textos, porque os dois textos falam do motivo principal, primeiro, de nossa unidade, Jesus. Algumas palavras do texto de Filipenses 2, na versão A Mensagem, do nosso irmão Eugene Peterson. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade,
ponha o interesse próprio de lado e ajude os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava, mesmo em condição de igualdade com Deus. Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, a da pior forma, a crucificação. Irmãos, mesmo que a unidade não seja o objetivo final da igreja, ela é essencial para a igreja cumprir sua missão de proclamar o Evangelho ao mundo. Caminhemos unidos como igreja do Senhor Jesus, pela essência, pois a essência é Jesus. A Ele toda a glória. Amém.